Olá e bem-vindos. Hoje vamos mergulhar num tema que parece quase ficção científica, mas que na verdade é tão antigo como a humanidade. A ligação incrivelmente poderosa entre a nossa mente e o nosso corpo. A ideia de que os nossos pensamentos podem literalmente mudar a nossa biologia. E para esta nossa análise temos fontes muito interessantes. Por um lado, vamos ver o que a neurociência de ponta nos diz sobre a meditação, o que é que se passa no cérebro quando praticamos, e por outro, vamos fazer uma viagem de 100 anos até à vida de Émile Coué, um farmacêutico francês, que, sem tecnologia nenhuma, se tornou um pioneiro da autossugestão. O objetivo aqui é tentar perceber como é que estas duas ideias, uma supermoderna e científica e outra com um século quase intuitiva, conversam uma com a outra. O que a ciência de hoje está a provar que Coué, se calhar apenas intuía. E, mais importante, o que é que isto nos ensina sobre o controle que podemos ter sobre o nosso bem-estar. Vamos então começar pelo que a tecnologia de hoje nos permite ver. Se puséssemos um monge a meditar dentro de uma máquina de ressonância magnética, o que é que víamos? Bem, a fonte sobre meditação começa logo por desfazer um mito. Estado cerebral muito ativo. Gosto muito da definição do John Kabat-Zinn. Ele diz: meditar é prestar atenção de uma certa maneira ao momento presente num estado de não reatividade, sem julgamento. Para mim, esta parte do sem julgamento é a mais difícil. É quase contraintuitivo. É o treino principal. E é esse não julgamento que parece acionar as mudanças biológicas que a ciência hoje consegue medir. E já não estamos a falar de bem-estar subjetivo. Não, estamos a falar de coisas concretas, mas como pequenos sinais de alarme, inflamatório no sangue. E no cortisol, pronto, como a hormona da resposta de luta ou fuga. A meditação parece que baixa o volume destes alarmes. A longo prazo, há até indicações de que pode proteger os telómeros. Que são as pontas dos nossos cromossomas, certo? Isso mesmo, quase como um travão para o envelhecimento a nível celular. E é aí que entra a tecnologia de que falava, a tal imagem por ressonância magnética funcional, a IRMF. Basicamente uma máquina que nos deixa ver o cérebro a funcionar em tempo real. E os estudos com meditadores muito experientes, como o monge budista Mathieu Ricard, são São absolutamente incríveis. o que é que se vê? Vê-se um cérebro que funciona de forma diferente, mais eficiente. Por exemplo, num teste mostraram que um meditador experiente consegue distinguir dois estímulos visuais muito rápidos, duas vezes mais próximos um do outro do que uma pessoa comum. Uau! O cérebro deles processa a informação a uma velocidade estonteante. Durante a meditação, o que a máquina mostra é um ciclo repetitivo de ativação em quatro grandes redes de neurónios. Temos o córtex sensório-motor, que gera as sensações, o córtex anterior, ligado à atenção, as regiões parietais, que nos situam no espaço, e o córtex pré-frontal, o nosso centro de comando. É como se estivessem a fazer ginástica cerebral, a treinar estes circuitos vezes sem conta. Cimento. Tendem a atrofiar. A implicação é exatamente essa. Quer dizer que estaríamos a fazer um treino de manutenção contra o envelhecimento cerebral. A descoberta é muito promissora. Não é uma cura para o envelhecimento, claro, mas sugere que esta prática fortalece precisamente as áreas mais vulneráveis ao declínio relacionado com a idade. E isto não é só teoria, já tem aplicações muito práticas, Assim? especialmente no controlo da dor crónica. Como assim? As fontes dão dois exemplos muito concretos. Um é o projeto Peaceful, em Toulouse, que usa meditação de mindfulness com adolescentes que sofrem de dores crónicas. O objetivo é ajudá-los a mudar a sua relação com a dor. O outro é o projeto Medipa, em Lyon, com doentes oncológicos. E aqui o objetivo não é fazer a dor desaparecer magicamente. Claro. É treinar a mente para se distanciar da sensação desagradável da dor. É como se a dor continuasse lá, mas a pessoa aprendesse a observá-la sem se deixar consumir por ela. O que também ajuda imenso com a parte moral da dor. A ansiedade, o medo, a depressão. É um ponto de vista muito poderoso, mas é importante também um aviso que as fontes trazem da psiquiatra Audrey Quillette. Sim, essa ressalva é crucial. Ela diz que a meditação não é uma ferramenta mágica para toda a gente. Exatamente. Para pessoas com certas fragilidades psiquiátricas, mergulhar nos próprios pensamentos sem acompanhamento pode até ser prejudicial. Pode intensificar as angústias. Pode intensificar as angústias em vez de as aliviar. Portanto, é uma prática exigente e que, pronto, precisa de ser abordada com o cuidado. É fascinante ver esta tecnologia toda a confirmar os benefícios, mas o que me deixa a pensar é,
Será que precisávamos de uma máquina de ressonância magnética para saber disto? Porque as fontes que temos aqui apontam para uma pessoa há 100 anos, num cantinho de França, que chegou a conclusões muito parecidas. Exato. Apenas com o poder da observação. E essa é a ponte perfeita para a segunda parte da nossa história. Émile Coué. O que é fascinante nele é que não era médico nem psicólogo. Era farmacêutico? Era farmacêutico em Troyes, nascido em 1857. E ele começou a reparar numa coisa curiosa na sua farmácia. A forma como ele falava sobre o medicamento parecia ter tanto ou mais efeito do que o próprio medicamento. O famoso efeito placebo. Precisamente. Se ele dissesse com grande convicção isto vai fazê-lo sentir-se muito melhor, a probabilidade disso acontecer aumentava drasticamente. Ele chegou a criar uns comprimidos inofensivos, os cachets Coué, que, acompanhados do seu discurso, pareciam fazer milagres. Ele levou o efeito placebo muito a sério. E a partir dessa observação, ele criou uma teoria inteira. O centro da teoria dele é a relação entre duas partes da mente. O consciente e o inconsciente. Exato. O consciente, que é a nossa vontade, o eu quero, e o inconsciente, que ele via como a nossa imaginação, uma força muito mais poderosa. E isto levou à sua lei fundamental, que é, quando a vontade e a imaginação estão em conflito, é sempre a imaginação que vence, sem exceção. É uma ideia que vai contra tudo o que nos ensinam sobre a força de vontade, não é? Completamente. Para explicar, Coué usava uma analogia brilhante. Imagina uma tábua de madeira com 10 metros de comprimento e 25 centímetros de largura, pousada no chão de um jardim. Ok. Se alguém pedisse para atravessar, qualquer pessoa faria isso, sem pensar duas vezes. Claro, sem problema nenhum. A imaginação diz, é fácil, não há perigo. Agora, imagine que se pega na mesma tábua e se coloca entre os telhados de 2 prédios de 10 andares. Ui. A vontade diz, eu quero atravessar para o outro lado. Mas o que é a imaginação diz? Diz, vais cair, vais morrer. Exatamente. E por mais que a vontade se esforce, o corpo vai tremer, vai ficar paralisado. O corpo obedece à imaginação, não à vontade. Para Coué, o erro era tentar fortalecer a vontade. A chave, dizia ele, era educar a imaginação. Educar a imaginação. E como é que se faz isso na prática? É aqui que entra a sua famosa frase, certo? Exatamente. O método era incrivelmente simples. Todas as manhãs, ao acordar, e todas as noites, antes de dormir, a pessoa devia repetir 20 vezes a frase «Tous les jours, à tous les points de vue, je vais de mieux en mieux». Que em português significa Todos os dias, sobre todos os pontos de vista, eu vou cada vez melhor. Mas a parte crucial não era só a frase, era como se dizia a frase. Ele tinha instruções muito específicas, não era? Sim, e este é o ponto genial do método. Coué insistia que a frase devia ser repetida de forma mecânica, rápida, quase como uma canção de embalar, infantilmente, como ele dizia. sem esforço. Sem esforço, sem tentar acreditar nela com a força de vontade. A ideia era que, ao ser dita assim, de forma passiva, a frase contornava a mente consciente e crítica. Há aquela voz que diz, isto é uma parvoíce, eu não estou melhor. Essa mesma. E ia direta para o inconsciente. Era como plantar uma semente diretamente no solo fértil da imaginação. É uma ideia muito subtil. Não é pensamento positivo à força, é quase o contrário. Precisamente. E há um pormenor nas fontes que mostra o quão intuitivo ele era. Por vezes, para ajudar as pessoas a manter a contagem e a repetição mecânica, ele sugeria o uso de uma pequena corda com 20 nós. Ah, que interessante. A pessoa passava um nó a cada repetição. Ora, o que é isto? É como um terço. É funcionalmente idêntico a um terço católico ou um mal, o rosário budista. São ferramentas que existem há séculos para induzir um estado mental focado e repetitivo que acalma o ruído da mente consciente. Ele redescobriu isto de forma independente. E funcionava. As fontes falam do tipo de problemas que ele tratava e a lista é impressionante. Era vastíssima. Os gráficos mostram que o método era aplicado a tudo. A nível físico, desde dores reumáticas, problemas digestivos, até feridas que teimavam em não cicatrizar. E a nível psicológico, era usado para estados depressivos, ansiedade, fobias e, claro, falta de confiança. Ele não viu uma separação. Não via uma separação rígida entre o corpo e a mente. Para ele, eram duas faces da mesma moeda, influenciadas pelo estado da nossa imaginação. Então, com este sucesso tudo, por que é que hoje quase ninguém ouviu falar de Émile Coué? Esse é o grande paradoxo do seu legado.
Nos anos 20, ele era uma superestrela. Abriu institutos por toda a Europa e nos Estados Unidos, multidões iam ouvi-lo. E depois? Mas após a sua morte, em 1926, a medicina oficial, que se estava a tornar cada vez mais focada no modelo puramente biológico, basicamente, enterrou. O seu método foi visto como charlatanice ou, na melhor das hipóteses, como algo demasiado simples para ser levado a sério. Mas as ideias não morreram. De forma alguma. Elas germinaram noutras áreas. A sofrologia, por exemplo, que é uma espécie de treino de relaxamento e visualização muito popular em França, foi criada por um neuropsiquiatra que estudou diretamente com um discípulo de Coué. O treino autógeno de Schultz, outro método muito conhecido focado em autossugestão para relaxamento profundo, tem raízes diretas nas suas ideias. Ou seja, o legado está lá, só não tem o nome dele. Vemos o ADN de Coué em todo o lado, desde métodos de aprendizagem acelerada como a sugestopídia, até, de forma mais diluída, no coaching moderno e na psicologia positiva. Ele foi a semente de muita coisa que veio depois. Então, se juntarmos as duas pontas, o que é que temos? Por um lado, a neurociência, com a sua tecnologia de ponta, a mostrar-nos que treinar a atenção, através da meditação, muda fisicamente o cérebro. Por outro, um farmacêutico de há 100 anos a dizer que treinar a imaginação, com uma simples frase, muda o nosso estado físico e mental. Lá está. Parece que estamos a falar da mesma coisa, mas com linguagens diferentes. É exatamente essa a conclusão. A ciência está a fornecer um mapa detalhado de um território que exploradores como Coué já tinham descoberto de forma intuitiva. Não se trata de escolher entre um comprimido e a meditação, ou entre a cirurgia e a autossugestão. Trata-se de ter uma visão mais completa. Trata-se de recuperar uma visão mais completa da saúde, onde a mente não é uma passageira num corpo mecânico, mas sim a copiloto. É uma ideia central em tradições milenares e que agora tem um campo de estudo científico próprio no Ocidente, a psiconeuroimunologia. Que estuda precisamente essas interações. Exatamente, as interações complexas entre os pensamentos, o sistema nervoso e o sistema imunitário. E, no fundo, tanto na meditação como no método de Coué, há uma ideia que me parece central e um pouco paradoxal. O segredo não parece estar no esforço, na tal força de vontade. É um paradoxo fundamental. O verdadeiro poder parece emergir de um estado de não esforço. Coué pedia uma repetição mecânica, quase desinteressada, para que a vontade não interferisse. A meditação, de mindfulness, pede uma observação passiva, sem julgamento, sem tentar mudar nada. Isso leva-nos a uma última pergunta, um pensamento final. Será que o maior poder da nossa mente não se desbloqueia ao tentarmos controlar tudo à força, mas sim ao aprendermos a direcionar a nossa imaginação e a nossa atenção? E depois, a arte mais difícil de todas, simplesmente sair do caminho e deixá-las atuar.